Bom dia, garotada do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton, de História, e vamos continuar o nosso conteúdo. Lembrando que nós estamos trabalhando o capítulo 12, Brasil, Império, Crise do Segundo Reinado. Já trabalhamos aí a página 51, 52, trabalhamos até a página 55. Hoje nós vamos falar sobre o movimento abolicionista. Vamos trabalhar da página 56 até a página 59, certo? Lembrando que na última aula nós conversamos a respeito aí da Guerra do Paraguai, né, a política externa do Brasil durante o período aí final do governo do Dom Pedro II. Falamos aí, você já sabe, nesse capítulo nós vamos entender os motivos que levaram à crise, né, que fizeram com que o Dom Pedro II saísse do governo. Não só saísse do governo, como o período que a gente chama de Brasil Império tivesse fim, né, com a proclamação da República. Então, na última aula falamos sobre a Guerra do Paraguai, sobre o fato dos militares terem saído fortalecidos desse conflito e saíram aí querendo uma maior participação na política. Falamos também a respeito dos gastos, né, que o Brasil teve na guerra, e aí a gente acaba entrando num período em que a economia também vai ficar um pouco abalada. Hoje nós vamos falar de movimento abolicionista. Sem dúvida, a abolição da escravidão foi um fator também decisivo para que Dom Pedro acabasse perdendo aí um dos pilares que sustentavam o seu governo, né? Que eram aqueles grupos de latifundiários, grupos que tinham dinheiro e que apoiavam o governo dele e apoiaram até o momento que ele decidiu, né, pelo caminho abolicionista, não por vontade própria, mas sim por livre e espontânea pressão. Então vamos entender. Primeira coisa que a gente precisa compreender aí. Essas ideias abolicionistas, gente, elas começaram a estar presentes assim desde lá do início do século XIX, tá? Quando tem a Guerra do Paraguai, essas ideias elas vão se intensificar no meio dos militares. Por quê? Simples de entender. Lembra que muitos negros participaram aí da Guerra do Paraguai. Inclusive ganharam sua alforria. Porém, gente, nada pôde apagar o convívio que os militares, né, os homens livres brasileiros, tiveram com esses escravizados, certo? Então, além disso, durante o conflito eles lutaram também ao lado aí, né, dos argentinos e dos uruguaios, que eram republicanos. Eles não utilizavam mais mão de obra escrava. Então, esses soldados brasileiros que foram para a Guerra do Paraguai, eles voltam meio que encharcados com ideias republicanas, porque eles têm conhecimento, eles acabam conversando com os argentinos e os uruguaios e começam a ver as diferenças entre o Brasil e esses países. Diferença no modelo político, que aqui éramos uma monarquia e eles eram uma república, e na questão deles nem utilizarem mais mão de obra escrava, e aqui ainda se bater nessa tecla. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, na página 56, tem um texto lá, de azul, é o segundo, tem o primeiro texto em cima e tem esse texto que está bem no meio da página. Olha só, gente. Os anos de 1860 marcaram o recrudescimento da campanha pela abolição da escravidão. Com o fim do tráfico em 1850, a questão servil entrou na agenda do país para não mais sair. Até porque, com o término da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, em 1865, a votação vitoriosa da 13ª emenda à Constituição norte-americana acabou com a escravidão naquela nação. E o afastamento do fim do sistema passou a assombrar ainda mais o imaginário das elites locais e governamentais. Apenas Cuba mantinha, a essas alturas, a escravidão e a pressão internacional ficava cada dia
mais forte. Então você tem, grupos abolicionistas, agora esses grupos, inclusive no setor militar, você tem uma pressão externa enorme, como vocês sabem, a Inglaterra, desde lá 1810, já pressionava pelo fim da escravidão. Então, é um movimento que vai ganhando força no Brasil, depois da Guerra do Paraguai, certo? Fora isso, a gente tem também, como parte dessa defesa aí da abolição da escravidão, alguns outros grupos da sociedade, e esses grupos vão formar o que a gente chama aí de clubes abolicionistas. Esses clubes abolicionistas, gente, eram organizações que eles promoviam eventos relacionados à abolição. Por exemplo, manifestações contrárias à escravidão, eles arrecadavam dinheiro para comprar alforria de escravizados, eles arrecadavam dinheiro para ver se conseguiam indenizar, pagar aí os proprietários de escravos para que eles pudessem libertar os seus escravos. Meio que eles colocavam a mão na massa, né? Já em São Paulo, a gente tem a formação dos caifazes. Até porque, aí para que vocês entendam a ideia dos caifazes, é preciso vocês entenderem o seguinte. Entre os defensores da abolição, não existia uma unanimidade sobre como ocorreria a abolição. Eles queriam que ocorresse a abolição, para eles isso era o correto, isso era o mais humano e tudo mais. Inclusive, para muitos, a modernização do Brasil, o progresso brasileiro dependia disso, da abolição da escravidão, porque eles olhavam para países europeus, considerados potências da época, onde a escravidão não mais era o principal meio de produção. Não era mais nem utilizado, como forma de produzir. Então, para muitos, essa manutenção da escravidão acabava atrasando o Brasil. Só que esses grupos abolicionistas eles tinham ideias diferentes de como ocorreria esse processo de abolição. Então a gente divide ele em dois grupos, os moderados e os radicais. Os moderados, eles já queriam o fim da escravidão através de leis do Estado, leis do governo. Já os radicais, eles não queriam esperar por leis, Eles aí pregavam a ideia de mobilização dos próprios escravos para fazer uma revolta, para fazer uma luta pela sua libertação. Algo parecido com o que havia acontecido no Haiti, certo? Então, entre os abolicionistas também não existia unanimidade, Temos os radicais e temos os conservadores. E aí em São Paulo, a gente tem a formação dos caifazes, que era ligado à ala radical, o pensamento radical. Eles incentivavam aí os escravizados a se rebelarem, a fugir, fazer rebeliões, e aí depois da fuga esses escravizados acabavam procurando aí um quilombo, que no caso de São Paulo aí, era o quilombo da Jabaquara. Então você tem um cenário no Brasil de muita efervescência desses movimentos abolicionistas. Você tem grupos aí debatendo a respeito da abolição, como ela deveria ocorrer, E ao mesmo tempo você tem grandes proprietários de terra que nem queriam o fim da escravidão, queriam manter a escravidão, achavam que se a escravidão acabasse, a economia brasileira ia para o buraco, o Brasil não sobreviveria, até porque e de fato dava para entender esse receio, gente? Toda a economia brasileira estava respaldada nesse momento no café. E a maior parte da lavoura do café eram trabalhadas por escravizados. Então a gente tem aí uma grande divergência de ideias. Para muitos, a libertação, a abolição, ela tinha que ser um processo para que pudesse resguardar a economia, não ter grandes prejuízos econômicos, deveria ser algo que fosse lento e gradual. O que significa lento e gradual? Aos poucos, devagar. E de fato foi feito assim. Se vocês derem uma olhada rápida, ainda não vou falar só depois sobre cada uma dessas leis, mas se vocês perceberam, a Lei Bill Aberdeen foi em 1845. Depois veio a Lei Eusébio de Queiroz, 5 anos depois. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, gente, a próxima lei abolicionista aconteceu 21 anos depois, que foi a Lei do Ventre Livre. Então percebe, e a abolição, enfim, de 71, só em 88. Então durou muito tempo esse processo abolicionista.
Tá entendendo? Então, por causa dessa ideia de se entender que o processo tinha que ser lento e gradual para não trazer grandes prejuízos, principalmente aí para os latifundiários, para quem se utilizava muito da mão de obra escravizada, certo? Com a chegada dos imigrantes aí, né, é importante a gente entender também que a chegada desses imigrantes, que nós já conversamos, né, vai fazer com que alguns proprietários de terra, comerciantes, comecem aí a substituição, né, comecem a optar pela mão de obra livre, tá, pagando um salário, já que eles entendiam que pelo curso aí, como a gente diz, né, pelo andar da carruagem, a abolição iria acontecer. Certo? Agora a gente começa a falar na página 57 do livro de vocês sobre leis abolicionistas. Gente, mesmo depois da abolição, tá, ter sido finalizada aí a partir de 1888 com a Lei Áurea, não tivemos, esses ex-escravizados não tiveram garantidos seus direitos, suas condições de vida. Então, quando acontece a liberdade desses escravos, eles meio que são deixados a Deus dará, eles que se resolvam, eles que encontram trabalho, em uma sociedade completamente racista até então, né? Então, vamos entender como foi esse processo. Como eu disse, desde lá de trás, desde 1810, aí, a Inglaterra já pressionava o Brasil para pôr fim ao tráfico negreiro, né? Porém, o Brasil fingia que obedecia às leis inglesas, mas não era o que acontecia, né? Essa entrada de escravizados no Brasil perdurou aí durante muito tempo, né? Até porque a economia era sustentada por eles. Porém, chegou um momento que essa pressão inglesa, junto com a pressão nacional, ela está tão forte aí em 1850 que a gente tem a primeira lei brasileira, né? Digamos assim, de fato, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei colocava fim no comércio de escravos no território brasileiro, né? Ou seja, esses escravos não entrariam mais no território brasileiro. A Lei Biel-Berdem colocava fim dos escravos no Oceano Atlântico, né? O comércio de escravos. A Lei Eusébio de Queiroz é como se fosse a complementação. Ela já colocava fim à entrada de escravos, no tráfico de escravos para o Brasil. E aí, como eu já falei para vocês também, o Sudeste, né, que era que precisava mais de mão de obra, porque lá estava fazendo café, começam a comprar escravos de outras regiões, de outras localidades. Então a gente começa um comércio interno aí de escravos. Chegamos em 1871 com a Lei do Ventre Livre, né? Essa lei aí, né, assegurava aí a liberdade dos filhos de escravizados nascidos a partir da data da lei. Só que tem um problema, gente. O bebezinho não nasce e já pode sair tomando conta da vida dele, embora não, ele tem que ficar com a mãe. Então, durante um tempo, né, anos inclusive, essa criança ficava ali com a mãe e depois ainda tinha que pagar pelo tempo que ficou com a mãe ali para o dono da fazenda, né? Então, meio que não era uma lei que tinha muita validade, digamos assim. Mas foi uma lei abolicionista, tá? 1885, a gente tem a lei do sexagenário. Essa lei aí decretava a liberdade dos escravizados com 60 ou mais anos. E aí é incrível, gente, olha só. O trabalho que os escravizados eram submetidos de sol a sol, trabalho compulsório e tudo mais, tudo isso aí, gente, fazia com que a estimativa de vida dos escravizados não chegasse a 60 anos de idade. Os poucos que conseguiam chegar já estavam doentes, não tinham mais condições aí de conseguir emprego. Na verdade, para muitos, essa lei aí apenas ela tirava a obrigação do dono do escravo de ainda ter que sustentar ele durante a velhice. Então meio que foi uma lei aí mais para auxiliar os donos de escravos para se livrarem, né, daquelas pessoas que para eles não tinham mais serventia por causa da idade e não ter mais que sustentá-los, né? Basicamente essa foi a ideia aí da lei do sexagenário. Em 87, gente, os militares, aqueles que saíram fortalecidos lá da Guerra do Paraguai e tudo mais,
que vieram com ideias republicanas, que conheceram lá o exército, os soldados da Argentina, do Uruguai, que não tinham escravidão, que lutaram ao lado de pessoas negras que eram escravas e tudo mais, eles vão mandar uma carta para a princesa Isabel, a filha do Pedrinho, né? Nessa carta, eles aconselhavam ela a libertar todos os escravos. E mais, que dissesse que era proibido perseguir e capturar os foragidos. Com toda essa pressão popular, né, quando a gente chega em 1888, a gente tem a princesa Isabel finalmente assinando a Lei Áurea. Essa lei estabeleceu aí a abolição definitiva da escravidão no Brasil. E mais do que isso, sem necessidade de pagar indenizações para os donos, os que se diziam donos, né, das pessoas escravizadas. E aí que vem um problema, né, gente? Porque esses donos de escravos, eles compraram os escravos, e escravos eram caros, né? Então, promover a abolição ali, sem uma indenização, vai acabar fazendo com que essa parcela aí de latifundiários, né, eles acabam tirando, né, o apoio que eles davam ao governo imperial. Então, o governo do Dom Pedro II já tinha perdido o apoio do exército, porque eles querem maior participação, eles queriam ser mais valorizados, eles queriam uma república. Perde agora também o apoio dos latifundiários produtores de café pela questão da Lei Áurea, certo? Como eu disse ainda há pouco para vocês, gente, a abolição foi promovida. O governo nem os abolicionistas criaram programas de assistência para os libertos, para auxiliar esses libertos. Muitos, sem conseguir trabalho, voltaram para as fazendas em que trabalhavam antes. Outros conseguiram trabalho, mas trabalhos que eram pouco valorizados pela sociedade da época, trabalhos, digamos assim, secundários. Outros preferiram fugir para outras regiões, fugir não, né, se instalar em outras regiões atrás de novas condições de vida. Outros foram para a marginalidade, foram para assaltos, roubos para tentar se manter. E essa foi a faceta aí da abolição da escravatura no Brasil, certo? Foi feita aí de qualquer forma, sem um estudo do como inserir aqueles ex-escravos à sociedade brasileira. E toda essa desigualdade, e dentro de uma sociedade racista, e toda essa desigualdade vem se perpetuando há muito tempo, certo? Gente, para hoje era isso que a gente tinha para conversar. Fica para vocês agora o exercício da página 58 e 59. Resolvam, mandem para mim, fiquem com Deus e até a próxima.